Então, pessoal, na segunda parte, vamos continuar desenvolvendo nosso back-end. Lembrando que eu estou separando então em pastas, tá? Eu botei ali 01, construção do projeto, foi relacionado ao primeiro vídeo. Agora eu vou colocar esse agora aqui, que a gente vai fazer as migrations e configurações. Aí eu coloco ali configuração SQLite, por exemplo, 02. Aí para vocês irem se achando, né, quando vocês forem fazendo por partes os códigos, daí eu estou separando por partes, cada vídeo tem um código, tá? E ele é sempre incremental, né? Então vou continuando de onde eu parei, tá? Nesse momento agora a gente vai criar então a nossa pasta database para configurar o nosso banco de dados que vai ser o SQLite, tá? Então eu criei um database aqui, criei uma pastinha chamada migrations aqui e criei uma pastinha chamada seeds aqui, tá? E vou criar um arquivo de configuração, de conexão, né, com o SQLite chamado connection.ts. Beleza? Ok. Agora, nosso primeiro passo é configurar, né, esses arquivos e criar eles e configurar dentro das suas pastas. Vamos começar pelo connection.ts. Então, a gente está usando o Next, né, que ele permite, né, ele é um ORM que não é um ORM, vamos dizer assim, ele fica no meio do caminho. Então a gente tem, por exemplo, lá o Type ORM, a gente tem um SQLite da vida, a gente tem um Mongoose da vida, e aí esses são ORMs bem robustos, etc. E aí a gente também tem aquela parte bruta, né, aquela parte bem original, raiz, né, que a gente usa SQL direto ali, né, faz nosso select tudo usando os recursos do Node.js e faz na mão mesmo toda aquela parte de conexão, insert, update, delete e assim por diante. E aí então a gente tem essa parte, né, que é a raiz bruta mesmo, assim, né, sem uso de nenhuma biblioteca. E aí depois a gente tem aquela parte bem mais abstrata, né, que é dos ORMs com o uso do SQLite, Mongoose, TypeORM e assim por diante. O Next ele fica no meio do caminho, porque assim, ó, ele não abstrai 100%, como a gente vê no SQLite, Mongoose e TypeORM, mas ele também não é tão simples e tão igual ao código SQL, porque ele abstrai algumas partes. Então por isso que ele fica naquele limbo, ele fica no meio do caminho de ambos, tá? Então ele faz parcialmente uma abstração, ok? E depois a gente vai ver isso quando a gente criar os nossos códigos nas nossas controllers. Então eu vou criar uma constante chamada connection, que vai armazenar os dados da conexão, e vou chamar o next, tá? E aí o next eu vou passar aqui aquela mesma configuração que eu tinha feito aqui no meu next file, ó, que vai ser o client e o connection, tá? Então vou passar aqui client SQLite 3, o connection, onde ele vai estar, e aí aqui, como eu já estou aqui na pasta, né, eu não preciso disso daqui, eu já vou criar ele na raiz principal aqui dessa pasta, então estou dizendo que ele vai criar aqui dentro da pasta database, ok? E também vou colocar aqui use null as default, tá? Got to. Beleza, fechou aqui, vou exportar essa minha conexão para depois usar ela, tá? Export default connection. Show de bola, fechou essa parte. Agora a gente vai começar a criar nossas migrations, tá? Então nossas migrations eu vou criar aqui e vou colocar numa sequência. Lembra que a gente teve uma aula que eu fiz isso também com o Mongoose, quando eu usei os seeds, etc. Então é mais ou menos nesse sentido para ele ter, né, a sequência no qual ele vai rodar as migrations. Muito porque a gente também tem aquele pequeno detalhe, né, que nós vamos ter uma tabela no qual ela tem as chaves estrangeiras. Então a gente não pode criar essa primeiro e depois criar as outras, né, porque ele tem que saber de onde é que ele está puxando a chave primária para ser chave estrangeira nessa tabela, né? Então tem que ter esses cuidados aí quando a gente vai fazer a criação aqui no código. Então vou criar um arquivo chamado create_rooms_ts e vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colocar aqui, ó, create events e create rooms underline events. E aqui vai ser o nosso 02 e aqui o events vai ser o nosso 01. Então ficou aqui, ó, create rooms, create events e create rooms events, tá? Então qual que vai ser a organização do nosso banco de dados? Vai ser um banco de dados relacional, né?
e ele vai ter 3 tabelas. Uma vai ser a tabela salas, no qual vai ter o ID sala, o nome e o prédio, tá? Outra vai ser o evento, no qual vai ter o ID do evento, nome, descrição, data, hora e o responsável pela criação daquele evento, tá? E um terceiro que vai ser a tabela auxiliar, né? A tabela gerada a partir de uma relação N para N de salas com evento, que daí eu vou chamar de salas evento, que vai ter o ID da sala e o ID do evento. Por quê? Porque uma sala ela pode receber muitos eventos, né? E um evento ele pode estar em uma ou mais salas alocado, né? Posso ter um evento que vai alocar 20 salas da ANF. Então, por isso eu tenho uma relação N para N, como vocês sabem, conceitos básicos de banco de dados. N para N cria-se uma nova tabela com as chaves primárias de cada uma sendo inseridas como chave estrangeira, tá? Pequena recordação de banco de dados. Beleza. Fizemos isso daqui, agora eu vou começar a criar, né, as minhas migrations para ele criar as tabelas. Então, vou fazer o import do next from next e vou fazer um export async function chamada up, que é o padrão que a gente tem, né, o up and down. O up é quando a gente vai rodar a migration, quer que faça alteração, e o down é quando a gente quer reverter, né? Então, depois eu já crio o down ali. Next, next, então eu estou dizendo aqui que o next ele é do tipo, né? Esse next aqui ele é do tipo next, que aqui a gente importou, tá? Então a gente está usando aqui a tipagem, né, do TypeScript. Return next ponto schema ponto, e aí ele dá um monte de coisa aqui para nós. Então, algumas delas aqui, ó, create schema, se eu quisesse criar um outro esquema, se eu quisesse alterar uma tabela, conexão, drop schema, drop table se ela existir, se tem uma coluna, se tem tabela, o raw, que é para a gente trabalhar aquela forma mais, né, bem mais pura, com SQL, rename table, then, e etc, tá? Eu quero criar uma tabela, então vou usar create table. Qual que é o nome dessa minha tabela? Rooms. E aí eu passo aqui, ó. Quais são os dados, os atributos, dados não, os atributos que essa tabela vai conter. Aí eu passo aqui, ó, table, ponto, e aí eu começo a dizer cada um dos meus atributos, tá? Então o primeiro atributo é o ID room, que é a minha chave primária da tabela. Então, eu já vou dizendo, vou começar dizendo que ela é increments, ou seja, ela é autoincremental, tá? E qual que é o nome que ela vai ter? ID room. Depois disso, eu digo, ó, ela é uma chave primária, então eu uso primary, tá? E ponto e vírgula. Depois eu volto aqui e coloco table, ponto, e agora vai vir o nome da sala. O nome da sala vai ser uma string, ó. E essa string, né, esse atributo, ele vai se chamar name, tá? Que é o nome da sala. E se eu quiser dar um limite, né, um tamanho, ó, vejam que ele já mostra aqui para mim, ó, o TypeScript já mostra, ó, além do nome da coluna, eu posso, opcionalmente, vejam que o len ele está com ponto de interrogação, então quando tiver assim, significa, ó, opcionalmente tu pode informar um tamanho máximo, senão vai ficar como undefined, porque daí ele vai pegar aquele padrão 255. Vou colocar que o tamanho máximo vai ser 50, tá? E eu não quero que ela seja nulo, então, not null. Ok, ponto e vírgula. Vou copiar aqui, ó, e vou só mudar para building, e o resto fica a mesma coisa. Building, aqui, que é o nosso atributo que vai conter o nome do prédio. Fechou aqui, e aí eu coloco agora aqui embaixo o método down, que é para reverter caso ocorra alguma situação atípica, né, que eu tenho que reverter. Return next ponto schema ponto drop table rooms. E aqui vai ser o método down. Beleza, fechamos a criação do nossa migration para room. Vou copiar e vou vir aqui para events, e aqui no events a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e vai mudar de rooms para events, e aqui embaixo também, events, aqui create table,
events, e agora eu começo a dizer, ó, aqui vai ser ID event, aqui vai ter um nome, né, o evento vai ter um nome, tamanho máximo 50, ele vai ter uma descrição, então vou colocar aqui description, tamanho máximo 200, vou colocar aqui embaixo mais dois atributos, que é a data e datetime, data e hora do evento, e quem é o responsável por aquele evento. Para entrar em contato, responsible. Aqui vai ser 50, e aqui não vai ter isso aqui, e vai ser um date time, tá? Poderia ser só date, mas eu quero data e hora. Aqui eu posso dizer que o meu description pode ser que seja nulo, então tiro aqui e vai ficar dessa forma aqui. Beleza, fechou o nosso events. Vou copiar aqui também e vou para o Create Room Events. No Create Room Events, a gente tem agora o seguinte. A gente tem aqui, então, Rooms, underline Events. Rooms, underline Events. Eu tenho aqui, então, três atributos. O primeiro deles é Rooms Events, ID Rooms Events, tá? E o segundo vai ser ID Room, que é a chave primária lá da tabela Room, que eu estou trazendo aqui como chave estrangeira. E aqui vai ser ID Event, que é a chave primária do evento, que eu estou trazendo aqui como chave estrangeira, tá? Não vão ser strings, então já vou tirar isso daqui e vou dizer que eles vão ser integer, né? Porque como eu estou fazendo uma chave primária autoincremento, ela é um inteiro. Vai ser not nullable, né? Eu não posso ter elas como nulas. E aí agora vem a parte em que eu digo qual que é, né? Da onde é que está vindo esse atributo para ele ser chave estrangeira, né? Para ele não ser um atributo comum como ele está aqui agora. Então, para me dizer que ele é chave estrangeira, eu coloco ponto reference e eu digo qual que é o ID lá que ele está referenciando, qual que é a chave primária lá em room. Se chama ID room. E qual que é a tabela que ela está? Ela está na tabela rooms, tá? E aí eu dou um Ctrl C, Ctrl V, e aqui vai ser ID event, e ela está em events, né? Então vamos só conferir, ó. Rooms, ID room, events, ID event. ID room, rooms, ID event, events. Not nullable, integer, ID room, ID event. Beleza, show de bola. Fizemos a nossa criação agora, tá? Das migrations. E para a gente já deixar pronta, vamos criar a nossa seed. Então a minha seed eu vou criar aqui com o nome create room, que a gente vai criar uma sala. Então create room, ts, import next from next, export async function seed, e aí eu digo que eu vou passar um parâmetro chamado next, que é do tipo next, tá? E esse parâmetro eu vou usar dentro daqui da função insert. Então aqui, ó, next.insert, next rooms.insert, agora eu digo aqui o que eu vou inserir, tá? Então, aqui abre parênteses, abre, meu teclado mudou aqui, voltamos para ele, português, abre colchetes, e aí eu digo aqui, ó, name, dois pontos, teste de sala, vírgula, building, dois pontos, teste pátio. Eu deixei como objeto aqui, porque daí caso vocês forem querer inserir mais dados, já está como objeto, tá? Ponto e vírgula. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou criando uma função seed, que recebe como parâmetro next, que é do tipo next, e aí eu chamo esse parâmetro aqui, ó, next, que eu vou passar dentro dele qual que é a tabela que eu quero fazer a criação, né, desses dados aqui, né, que é a tabela rooms, e aqui eu digo, ó, quero fazer um insert, e tá aqui os parâmetros, né, então name e building, que são os dois parâmetros que a gente tem aqui nele, ó, aqui, name e building, tá, então, rooms, voltar aqui, rooms aqui, beleza, fechou.
Beleza, certinho. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar, para não precisar estar criando todo o comando, a gente pode configurar um atalho aqui que se chama, pode ser chamado next.migrate, que daí cada vez que a gente tiver que rodar a nossa migration, a gente não precisa escrever todo um comando complexo ali. Então eu coloco aqui, ó, next, next file. Então estou dizendo onde é que está os dados de configuração do next, né? Está dentro do next file. E qual que é esse arquivo aqui dentro, né? O arquivo físico se chama nextfile.ts. Então, diz para ele, ó, os arquivos de configuração nextfile, né? Então, nesse arquivo nextfile.ts, que é esse que a gente criou aqui, ó, tá? E aí depois disso, eu digo o seguinte, ó, que eu quero fazer uma migration. Então, migrate.latest, que é algo bem similar àquilo que a gente usava lá no SQLite, né? Vou vir aqui, vou colocar novamente e vou colocar seed. Esse aqui é um nome qualquer, vocês podem trocar, tá? E vou colocar ó, nextfile, ts, e aí aqui seed, run, né? Que é para mim rodar a minha seed e inserir no banco de dados. Show de bola. Volto aqui, vou dar um yarn next migrate. Se tudo estiver certo, ele vai rodar e deu certo. Batch run, né? Ele fez uma rodada de execução e fez a execução de 3 migrations. Deu certo, tá? O verdinho é legal. Database.sqlite criou o nosso banco de dados, como eu falei, ele é um arquivo, se eu abrir ele vocês não vão conseguir ver nada aqui, a gente já vai ver como ver isso, e ele criou ali. Já posso também voltar aqui e fazer a execução do seed, para ele inserir dados lá no nosso, nossa tabela runs. Então, yarn next seed, é o nome do script, ó, tá? E funcionou, deu run one seed files. Beleza. Vou fechar tudo isso aqui. E agora tem uma extensão que a gente pode estar utilizando. Lembra que eu falei para vocês que existia o PostgreSQL Explorer, o MongoDB, que é para a gente fazer aqui a conexão e visualizar diretamente aqui. Não precisava estar usando softwares de terceiro, embora seja um pouco mais limitado aqui. Também existe, é claro, né, a do SQLite. Então, a do SQLite eu posso estar utilizando essa daqui, ó, já está instalada. Então, vocês vão procurar aqui ó, em Extensions, SQLite, e vão vir aqui instalar ele, tá? E aí, para mim executar ele, eu venho aqui, ó, em View, Command Palette, e aí eu escrevo aqui, ó, SQLite, Open Database e dou um Enter. Ele já está aqui no histórico. Clico aqui, ele vai abrir aqui, ó, quais bancos de dados estão existentes, né? Eu tenho aqui o database.sqlite, que é o nome do nosso banco de dados. Clico nele e vocês vão ver que aqui embaixo na esquerda ele abriu um SQLite Explorer. Quando eu abrir ele aqui, ó, vocês vão ver que está aqui o nosso banco de dados. Ele cria uma conexão. E aí está aqui as nossas tabelas. Ó, então deu certo. Ó. Events, está aqui, ó, ID Event, Name, Description, Datetime, Responsible. Rooms, está aqui ID Room, Name, Building. E Room Events está aqui, ó, ID Room e ID Event e ID Rooms Events, tá? E aqui no Rooms, se eu clicar com o botão direito do mouse, Show Table, deve ter o nossos dados inseridos. Está aqui eles, ó, teste sala, teste de pad. Perfeito, tudo funcionando. Fechamos essa aula com toda a criação do banco de dados e configuração dele, rodando as migrations e inserindo um dado por meio de seed.